Você já deve ter ouvido isto. O importante é derrotar o fascismo. Blá 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 blá. A civilização versus a barbárie. Blá 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 blá. E tantos blá 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 blá. E tudo continua do mesmo jeito. Muito bem. E não continua do mesmo jeito, né? Felizmente, o nosso número de inscritos. Nós estamos chegando, né, à marca de 16 mil inscritos aqui no canal. E eu quero agradecer a você que acredita nesse trabalho, a você que incentiva esse trabalho, a você que está aqui com a gente, se somando, né, a esse número importante. Eu sei que 16 mil inscritos para um canal no YouTube torna o canal ainda um canal pequeno. Mas eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado com a possibilidade de cada vez mais ampliar, né, a possibilidade de poder conversar com pessoas interessantes, inteligentes, e você que está aí do outro lado, né, você só me deixa alegre cada vez mais quando eu vejo aqui comentários inteligentes, quando eu vejo pessoas, né, preocupadas de fato com o Brasil. E para essas pessoas, né, eu agradeço. Agradeço inclusive até mesmo aqueles comentários indesejados, porque de uma certa maneira me torna um pouco mais feliz, porque eu sei que eu não sou como estes. Então isso me alegra saber que eu já sou um pouco melhor ou menos pior, vamos dizer assim. Eu acho que melhor, porque menos pior é só se for a relação entre esses dois grupelhos que emporcalham a nossa política, emporcalham a nossa sociedade, que são os bolsolulistas. E esse canal ele é, né, ele é um canal de história, mas ele é um canal que reflete conjuntura política, né? E nós estamos falando da conjuntura política nacional brasileira, mas a gente, de vez em quando a gente toca alguma coisa internacional, né, também, analisa e relaciona com as coisas aqui. Nas prévias argentinas, nós tivemos aí uma vitória da extrema-direita. E isso é muito preocupante. A gente tem aí, né, talvez o retorno da extrema-direita na Argentina. No Brasil, em 2022, supostamente um partido de esquerda ganhou as eleições. Com esse discurso que era preciso acabar com o fascismo, que precisávamos, né, acabar com a barbárie, a civilização, né, versus a barbárie, essas coisas todas. Todas essas bobagens que este partido, que se preocupa muito com cores, com símbolos, mas que pouco se preocupa, né, em ser algo de fato concretamente diferente. E eu provo isso aqui, né? Vejam só, né? Tá aí, né? Essa é uma notícia do Estadão, né? Coloca aí, né? Lula loteia cargos em conselhos de estatais e ministros ganham 30 mil por uma reunião ao mês. Vejamos bem, né? Conselhos em que você ganha 30 mil reais por mês só para uma única reunião. Todos, né, muitos desses, né, são do centrão fisiológico. Ou seja, o partido que diz que está ao lado do trabalhador, que defende o serviço público, aceita, né, o centrão fisiológico dentro, né, do tecido do serviço público. E aí conselheiros que ganham, né, 30 mil reais para uma reunião no mês. Enquanto o brasileiro que trabalha decentemente nos postos de saúde, nas escolas públicas, nas polícias, ganham tão mal, né? Vocês não têm vergonha na cara. Essa que é a grande verdade. Quem aceita esse tipo de coisa, para mim, não tem vergonha na cara. E são esses, inclusive, que gostam de ditar regra para os outros. O Brasil de Lula é o mesmo Brasil de Bolsonaro, com a diferença que nós não temos um cara tão idiota no sentido de
defender negacionismo, né, científico como Bolsonaro, mas a prática econômica, a prática moral, a ausência de moralidade é a mesma de Bolsonaro. Quer dizer, ele faz essas mesmas coisas, ele coloca o centrão fisiológico dentro do seu governo. E quem manda hoje no governo Lula é o Lira que mandava no governo, né, do Bolsonaro. Que governo é, que diferença nós temos hoje? É porque um é vermelho e outro é verde e amarelo? É por isso essa diferença? Não há diferença. Há enganação, enrolação e, repito, muita corrupção. Porque houve corrupção no governo do Bolsonaro. Tem os acéfalos que acreditam que não, mas existe sim. Existiu e muita corrupção. Aliás, né, as coisas estão sendo mostradas aí. Só que a grande questão é uma só. Nós estamos nessa roda viva da história política brasileira em que nós repetimos os mesmos fenômenos. E quando a gente repete os mesmos fenômenos, as consequências são as mesmas, em tese. Diante disso tudo que eu estou falando aqui, neste agosto de 2023, eu pergunto para você do outro lado aí. Eu vou fazer essa pergunta para você do outro lado. Não estamos voltando de repente em 2024 com aqueles que perderam eleitoralmente, mas não perderam politicamente em 2022? Aliás, 2026, melhor dizendo. Porque é isso que está acontecendo. Pode acontecer no Brasil. No Brasil, nós podemos ter a volta do bolsonarismo. E o pior, um bolsonarismo sem Bolsonaro. E o fascismo continuou. E continua aí. O fascismo nunca foi derrotado porque aqueles que se dizem defensores da democracia e que se dizem tão contra o fascismo só fazem coisas que alimentam cada vez mais o fascismo. Eu diria até, em determinadas circunstâncias, que, olha, vamos combinar que em determinadas circunstâncias nós viemos pessoas que, de fato, só falam contra o fascismo, mas só alimentam ele de fato. Se você realmente quer combater alguma coisa, haja de maneira diferente. E eu não tenho visto isto. Então não adianta você, petista, vir falar, não sei o quê, que o Bolsonaro é isso, que o Bolsonaro é aquilo. E o que o Lula está fazendo no Brasil? O governo Lula é pífio, os resultados estão aí, o desemprego continua crescendo. Nós hoje tivemos um apagão há poucos dias. E, aliás, o Ciro já tinha previsto esse apagão lá atrás. E a gente vem falando disso há muito tempo, mas não se leva a sério. Se privatizou a Eletrobras e olha o dano que nós estamos tendo hoje na distribuição de energia elétrica no Brasil. Nós estamos hoje com a Petrobras nas mãos desses canalhas, desses minoritários, desses sócios minoritários. Nós temos hoje um país que se diz preocupado com os pobres, mas não faz nada para que esses pobres saiam da pobreza e de fato tenham a ascensão, né, que governos que realmente são preocupados com os pobres têm, que é de transformar a educação e melhorar a educação. Porque se realmente o Lula fosse preocupado, né, dizendo, com a qualidade da educação do país, ele revogaria hoje um tal do novo ensino médio, que ele não revogou. Outro dia vi uma notícia no G1 e continuamos vendo municípios que pagam professores abaixo do piso salarial. Porque no Brasil, um professor ganha menos que um conselheiro de uma estatal que vai uma vez por mês, né, numa reunião. Este Brasil realmente não é um país sério. E com Lula e Bolsonaro, muito menos. É só isso que eu tenho para dizer a você, minha irmã, meu irmão.